Bom dia, graça e paz, como vocês estão nesse domingo, como foi a semana de vocês? Mais um domingo aqui para compartilhar da palavra de Deus. E essa semana que nós estamos nos preparando aí para a Páscoa. E eu sinto assim que eu sou de 89, né? Então é aquela geração que pegou antes da internet, conheceu o mundo antes da internet e depois da internet, né? E eu vejo que essa geração de hoje, ela pouco fala, né? Tirando os meios ali, as famílias que são cristãs, né? Enfim, a gente não vê essa geração entendendo, por exemplo, o que essa semana representa, né? O que estava acontecendo antes do domingo de Páscoa, né? Às vezes a gente pergunta assim e as pessoas podem até falar, Jesus morreu na cruz, né? Mas o que estava acontecendo antes? O que ele estava fazendo antes, né? O que ele fez, né? Antes ali dessa da crucificação, né? E vamos falar sobre isso hoje, né? O Senhor trouxe ao meu coração a palavra que está em Lucas, capítulo 19, do versículo 28 e seguinte, para falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã e trazer a nossa memória já, preparando o nosso espírito para entrar nessa semana que é uma semana para os cristãos, que nós trazemos assim a nossa memória, o tamanho sacrifício do Senhor por nós. Então vamos começar lendo a palavra que está em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28, que diz: E, dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E, indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu vou prosseguir um pouquinho mais. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto até agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados. Eu vou voltar assim. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, tá? E aí ele segue dizendo. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão e aos teus discípulos dentro de ti e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aqui o Senhor está falando sobre
Jerusalém, né? E aqui o Senhor Jesus, ele está entrando em Jerusalém, e não é direto, ele entra e vai para a crucificação, não. Ele está entrando, ele vai pregar ainda, ele vai falar ainda com o povo, ainda vai ter o plano para matar o Senhor, a Santa Ceia, tudo isso ainda vai vir, né? Então ali ele está entrando e ele sabe que ele vai entrar e ele vai sair dali para a ressurreição, né? Mas é interessante que às vezes a gente foca na crucificação e é claro, né? Ali é o tamanho sacrifício do Senhor por nós. E não era só botar um preguinho na mão e subir na cruz, não era assim. Era algo brutal, doloroso, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que ele se humilhou, né? Ele foi como ovelha muda diante dos teus tosqueadores. E assim, a humilhação do Senhor não é só apanhar, virar chacota, ser cuspido. Não era só isso, carregar a cruz, não. A humilhação era ele ter deixado os céus, a glória. Ele era Deus, ele subsistia em forma de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele era o haja. Ele trazia à existência na criação aquilo que não existia. O haja de Deus, Filho de Deus. E ele deixou a forma de Deus, olhos como chama de fogo, pé como bronze polido, voz como de muitas águas. Nós não podemos olhar para o Senhor em glória. Quando Paulo olhou para o Senhor em glória, desmaiou, ficou cego 3 dias, desmaiou. Nós não podemos olhar para o Senhor em glória. Ele deixou a glória, o poder, e veio para morrer por mim e por você. E quando ele chega nesse lugar, e essa passagem de que ele monta no jumentinho, estava profetizado no livro do profeta Zacarias 9:9. E o profeta Zacarias, do profeta Zacarias até o Senhor Jesus, até o nascimento do Senhor Jesus, são aproximadamente 500 e poucos anos. 500 e poucos anos antes, o profeta Zacarias já tinha dito que ele entraria, que ele viria de Sião, que ele entraria montado num jumentinho. O Senhor quer falar conosco hoje, não só trazendo à nossa memória o que estava acontecendo antes, mas a humildade do Senhor. A humildade do Senhor, que era o verbo, aquele que traz à existência o que não existe, e que prepara coisas para nós que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, o que o Senhor tem preparado. O Senhor que faz tudo que nós vemos hoje. Céus, mares. Onde estão as fontes das águas dos mares? Ele colocou limite aos mares. É o homem que vai lá e invade o limite do mar, né? Criando cidades. Mas o que vemos na natureza, a diversidade de flores, de pássaros, ele traz a existência. Os pássaros que cantam, eu estou aqui, estou ouvindo os passarinhos cantando, estou ouvindo o barulho do mar. Ele veio e ele montou num jumentinho. E ele entrou, e quando ele entra, primeiro ele é aclamado pelo povo. Em João vai dizer que as pessoas pegavam ramos para saudar, Ele entrou em Jerusalém aclamado, sendo adorado,
ali. Tamanha a humildade do Senhor, ele veio montado num jumentinho, entrou sabendo que em poucos dias ele estaria sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ou seja, isso não quer dizer que depois que ele foi para a cruz não existe mais pecado, não é isso. Mas ele tirou o pecado que estava sobre nós, sobre todos aqueles que vão até a cruz e reconhecem a Ele como o único suficiente Salvador. Ele tira o pecado dessa pessoa e esse pecado estava sobre ele na cruz. Ele pagou o escrito da dívida. Por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, dizemos, perdoa as nossas dívidas. É uma dívida impagável. Impagável. Nós não temos como pagar essa dívida por nós mesmos. Nós temos que ir até a cruz, reconhecendo que Ele é o Senhor. Ele é manso, humilde de coração e que Ele estava na cruz para que o meu pecado estivesse sobre Ele e a minha dívida e a sua dívida seja paga por Ele, pelo sangue dEle. E quando Ele entra num jumentinho, montado num jumentinho, Ele mostra algo que hoje nós vemos o reverso, né, disso, de uma maneira escandalosa, né? Que são as pessoas que acham que por elas chegarem em ambiente, mostrando aquilo que elas têm, o que elas possuem, elas desejam essa adoração, esses aplausos. Hoje as pessoas elas querem mostrar que elas são melhores do que as outras porque elas têm coisas, né? E nós olhamos para o Senhor e vemos que Ele entrou em Jerusalém para ser o sacrifício vivo, montado num jumentinho. O Senhor não andava de carro blindado, não, com joias. E também Ele nos mostra como nós devemos ser humildes no nosso dia a dia, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus e que busca andar nos caminhos do Senhor tem que imitar o Senhor. E é um processo, é um processo. E a gente entendeu que a humildade, muitas pessoas associam à pobreza, à miséria, a pessoa anda, não sei, maltrapilha, é humilde. Não. É você, às vezes, saber que você está num lugar em que você é autoridade. Você está no seu trabalho, você é chefe, você é líder de uma equipe e que você poderia exercer essa autoridade de maneira mais agressiva, mas ainda assim você senta à mesa com a sua equipe, você está ali para ouvir, para entender o que as pessoas estão passando, é você ser acessível. E às vezes a gente chega num lugar e nós somos aclamados. Nós temos uma presença e a gente chega até de uma maneira assim, né? Poxa, tudo bem, estou chegando aqui, vou com calma. Mas a gente chega e a gente recebe muitos elogios. E a gente começa num trabalho novo e a gente recebe muitos elogios. Nossa, você se destaca. E aí, de repente, tudo muda. E aquele ambiente que te elogiava e te aplaudia e te honrava, de repente você começa a ser humilhado naquele lugar. Você fica sem entender, mas até
tal dia estava tudo bem e de repente agora tá tudo, eu estou sendo humilhado. Quantas vezes a gente ouve isso, né? As pessoas no trabalho ou em lugares que antes elas ocupavam cargos de honra, de destaque, depois elas começam a passar alguma humilhação e onde você esperava uma promoção, na verdade você está sendo humilhado. Antes você esperava subir um degrau, estão fazendo você descer degraus. Mas nós temos que olhar para a figura do nosso Senhor e ver que tem propósito. A humilhação do Senhor tinha um propósito. Não era só ir para a cruz e ser o sacrifício vivo, mas era para nos mostrar que nós, na verdade, estamos aqui de uma maneira passageira e que não são cargos nem a autoridade que a gente tem em determinados lugares que fazem de nós pessoas valorosas. O que nos faz ter valor para Deus é buscar a Deus, é estarmos numa posição de filhos de Deus, é ter um coração quebrantado, arrependido por termos pecado contra o Senhor. Em todo momento, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Quando Caim mata Abel, o Senhor já sabia, mas pergunta para ele: onde está seu irmão? Ele não queria saber onde estava, ele queria ouvir: Senhor, eu fiz uma besteira, eu estou arrependida, eu não sei o que fazer, eu não queria ter feito isso, eu não sei o que aconteceu com a minha mente, eu não sei. Ele queria ouvir que Caim estava arrependido, mas Caim era perverso, ele não se arrependeu. E o Senhor nos mostra que nós precisamos, quando estamos em lugares de humilhação, nós precisamos trazer à nossa memória que nós somos filhos de Deus e que aquela humilhação também vai ter um propósito na nossa vida e na vida de outras pessoas. E nós temos que liberar perdão, porque na cruz o Senhor Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabiam o que estavam fazendo. Os olhos estavam cegos, a visão espiritual estava fechada, porque aquele que estava sendo condenado ao lado do Senhor Jesus, ele teve os olhos abertos, ele entendeu que o Senhor era o Filho de Deus, e ele falou, ele confessou isso, e ele falou: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor falou para ele que ainda naquele dia eles estariam juntos no paraíso. Então, em lugares de humilhação, nós temos que trazer à nossa memória que somos filhos de Deus. E que se Ele permitiu que antes nós entrássemos em lugares com autoridade, com honra, nós temos que lembrar do nosso Senhor e entender que se Ele, o Filho de Deus, foi humilhado, quem somos nós para acharmos que temos o direito de querer reverter as coisas ou levantar a voz ou dizer que nós temos isso, aquilo outro? O Senhor Jesus poderia muito bem dizer: eu sou filho de Deus e ponto final. E agora vai ser assim, assim, assim. Mas não. Ele é humilde e manso de coração. Que nessa semana de preparação para a Páscoa, a gente não fique pensando em ovos de chocolate ou de chocolate, porque para mim só aparece isso na internet. Experimentando ovos, chocolate, 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 tudo, até batom de chocolate, tudo voltado para o chocolate. Isso é distração, gente. Os nossos olhos têm que estar voltados. O que o Senhor Jesus estava fazendo aqui nesse dia? O que o Senhor Jesus estaria fazendo amanhã, antes da crucificação?
ler a palavra, voltar para a palavra, entender. Porque a verdade é que nós nunca vamos entender de fato o tamanho do sacrifício do Senhor. Mas quando a gente olha toda essa trajetória e quem Ele é, não é quem Ele era, Ele está vivo e Ele vai voltar. E quando a gente entende quem Ele é, a fonte da água da vida, o pão da vida, que Ele caminha conosco, que Ele nos dá essa oportunidade todos os dias de nos achegarmos à cruz, entender que o Cordeiro de Deus, que tirou o meu pecado de sobre mim e levou para Ele, quando eu me achego aos pés da cruz e eu reconheço esse sacrifício, e eu começo a caminhar com Ele, em lugares que antes você seria vingativo, reativo, que você seria explosivo, mesmo passando por